Olá, amigos do canal História e Artes, tudo bem? Falando com vocês aqui o professor Marcos Paulo, professor de História e Pedagogia, Educação Profissionalizante também, e atualmente atuando já no meu segundo ano, né? Finalizando já esse segundo ano na área da Educação Especial pelo Serviço Público, né? Como servidor público temporário. Ano que vem, a partir de janeiro, eu completo já 3 anos nessa área, atuando nessa área que tem crescido muito, né? Eu acredito que vocês tenham acompanhado, estejam acompanhando, né? Esse desenvolvimento da educação especial já vem de muito tempo atrás. Eu vou gravar um podcast sobre isso ainda esse ano, tá? Para o mês que vem, que é daqui a pouco, né? Em dezembro. Vou gravar um podcast contando um pouco da história da educação especial para vocês. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre literatura, história da arte literária, tá? E qual livro eu vou trazer para vocês hoje? Qual será a resenha? Será 1984 de George Orwell, Orwell, né? Desculpe se eu estiver falando de forma errada, gente. Eu tenho ele físico aqui, foi um presente da minha cunhada há um tempo atrás. Eu concluí ele literalmente agora. E eu achei a sinopse do livro tão boa, galera, que eu vou literalmente ler a sinopse do livro para vocês, tá? E aí eu comento alguma coisa relacionada à minha percepção do livro, tá bom? Então, literalmente, o que eu vou começar a falar para vocês agora é lido. É o que está no livro, que no caso é que eu tenho, né, que eu ganhei de presente, é da editora Príncipes, que é bem baratinho. Não sei se vocês forem do Rio de Janeiro, vocês encontram muito barato, assim, sem exagero. Um livro novo da Príncipes está na casa aí de, no máximo, R$ 20, às vezes menos, tá? Eu, no caso, ganhei um box, né? Eu tenho outros que ainda lerei, do George Orwell, mas 1984 era um livro que eu já queria ler muito, que eu já vi os filmes, né? Já vi tanto o filme que foi gravado literalmente em 1984, né? Como já vi o clássico em preto e branco. Vocês podem encontrar no YouTube. Acho que no YouTube vocês encontram os dois. O preto e branco vocês encontram, que se eu não me engano foi gravado na década de 50, o preto e branco. E para vocês verem como o livro é antigo, né? Ele é tão atual, vocês vão notar isso. Eu vou comentar também. Então, tão contemporâneo, né? E escrito numa época que já imaginando o futuro, que no caso seria hoje o nosso passado, mas para ele seria o futuro do escritor, que era o ano de 1984, um ano antes de eu nascer. Eu nasci em 1985. Vamos então ao livro para vocês entenderem um pouco de 1984. Espero que vocês gostem da leitura. Eu vou fazer literalmente o prefácio, né? Prefácio e sinopse desse livro. Então vamos lá. Publicado em 1949, o texto de Orwell nasceu destinado à polêmica. Traduzido em mais de 60 países, virou minissérie, filmes, quadrinhos, mangás e até uma ópera. Ganhou holofotes em 1999, quando uma produtora holandesa batizou seu reality show de Big Brother. Já entenderam, né? Big Brother Brasil, por exemplo. Em 1984, foi responsável pela popularização de muitos termos conhecidos como Grande Irmão, duplo pensar, novo idioma, buraco de memória e 2 mais 2 é igual, ou são iguais, né? É igual a 5. 2 mais 2 é igual a 5. O trabalho de Winston, o personagem, no caso, do personagem principal do livro, o herói de 1984, é reescrever artigos de jornais do passado, de modo que o registro histórico sempre apoie a ideologia do partido. Grande parte do ministério também destrói os documentos que não foram revisados. Dessa forma, não há como provar que o governo esteja mentindo. Winston, que no caso é o personagem, é um trabalhador diligente e habilidoso, mas odeia secretamente o partido e sonha com a rebelião contra o grande irmão. Continuando esse prefácio, vamos falar sobre George Orwell. George Orwell nasceu
Eric Arthur Blair, ou seja, George Orwell é um pseudônimo, né, um nome falso. O nome real dele é Eric Arthur Blair. Em 25 de junho de 1903, em Bengala, Índia, onde seu pai trabalhava para o departamento de ópio que é uma droga, né? Uma droga muito usada também na China, né? Foi muito usada na China no passado. E o pai dele trabalhava no departamento de ópio do Serviço Público Indiano da Grã-Bretanha, né? O grupo Inglaterra, enfim. Os países britânicos, né? No caso a Grã-Bretanha, em especial a Inglaterra. Estudou em instituições de elite e foi ele próprio durante 5 anos agente da Polícia Imperial da Birmania. Ele próprio quem? George Orwell. Viveu com os miseráveis de Paris e Londres no final dos anos de 1920 e lutou pela causa republicana na Guerra Civil Espanhola ao lado de uma milícia minoritária com inspiração anarquista e trotskista. Trotskista porque, gente, já comentando, é de Trotsky, Leon Trotsky, que no caso era parceiro de Vladimir Lenin, né? E o outro líder que me fugiu o nome agora, que assumiu no lugar de Lenin posteriormente, agora eu estou tentando lembrar o nome dele e me fugiu, gente, de cabeça, que no caso foi a Revolução Russa, né? Então o George Orwell lutava pelo ponto de vista anarquista de Trotsky, tá? Houve depois uma divisão entre eles, que eu já comentei isso em um outro podcast de anos anteriores, acho que não foi nem 2024, se não me engano foi 2023, que Trotsky foi assassinado quando ele estava trabalhando sobre a questão comunista no México, onde ele conheceu Frida Kahlo, conheceu Diego Rivera, que foi esposo e depois ex-esposo Frida Kahlo. Acredita-se que ele teve, o Leon Trotsky, né, que ele teve um relacionamento com ela, né, com a Frida, a pintora Frida Kahlo, que fazia autorretratos, né, retratos sobre ela mesma, e foi morto com uma picaretada, uma picareta mesmo, instrumento de obra. E acredito que foi morto a pedido de um dos outros parceiros de Lenin, que no caso foi quem assumiu depois do Lenin, que eu fugiu da minha mente o nome dele agora, gente. Eu estou tentando lembrar, mas não estou conseguindo, perdão, que eu estou falando de cabeça. Não estou lendo sobre isso agora. Mas vamos lá, da sequência. Depois que ele participou dessa inspiração anarquista, trotskista, na Guerra Espanhola, ele levou um tiro na garganta que quase lhe tirou a vida, o autor do livro, George Orwell. Ele morreu de tuberculose no dia 21 de janeiro de 1950, um ano depois de concluir 1984. Ou seja, ele concluiu o livro e um ano depois ele faleceu de tuberculose. Idade que George Orwell tinha, 46 anos. A expectativa de vida era bem baixa naquela época, né? Muitas doenças, enfim, não tinham vacinas ainda como temos hoje, né? Infelizmente, muitas doenças do passado, em especial no Brasil, têm voltado, doenças que já eram consideradas erradicadas, ou seja, que já tinham acabado, porque muitos responsáveis de crianças, né, não ter levado seus filhos. É como se fosse a antiga revolta da vacina na época de Oswaldo Cruz aqui no Brasil, como a própria tuberculose que tem voltado. Já tem tratamento para isso, né? E, enfim, entre outras doenças como sarampo, coqueluche, não tínhamos mais essas doenças e elas estão voltando porque os responsáveis das crianças não têm levado seus filhos aqui no Brasil, estou falando do Brasil, para vacinarem, tendo vacina nos postos de saúde. E isso é um pensamento muito ligado à revolta da vacina, que a gente pode gravar depois também um podcast sobre isso. Até fiz um enredo sobre isso com um aluno da educação especial que estava apresentando um trabalho de história esse ano em uma das escolas que eu atuei. Mas vamos lá, para finalizar o prefácio que eu achei muito bom, por isso que eu estou lendo ele para vocês e comentando sobre ele e coisas ligadas a ele. Para finalizar então sobre 1984, entre os textos inspiradores do século XX, 1984 é uma obra rara
que fica mais assustadora à medida que sua trama se torna mais real a cada dia que passa. Publicado em 1949, o livro oferece a visão de pesadelo do satírico político George Orwell, de um mundo totalitário e burocrático, e uma tentativa pobre de encontrar a individualidade. O brilho do romance é a previsão sobre o futuro, sobre a vida moderna, a onipresença da televisão, ou seja, a televisão em todos os lugares, as câmeras em todos os lugares, a distorção da linguagem, quer dizer, a mudança da linguagem tradicional, o engano oficial, a manipulação da história, mudança da história real por uma história que querem que você acredite, e por um regime totalitário. A visão do mundo de Orwell é sombria e mostra-nos o pesadelo autoritário alcançado, um tributo à vigilância e ao controle. Assim acaba o prefácio de 1984. Breves comentários sobre o livro, gente. É muito bom, muito bom. Se você não tem o livro, mas quer ver o filme, já dou o bizu para vocês. Coloquem no YouTube, digitem filme 1984 completo. Talvez vocês não encontrem ele dublado, tá? Possivelmente vocês possam encontrá-lo talvez dublado, mas muito provavelmente legendado em português. Vocês vão encontrar, se não tiraram, né? Como comentei, se não tiraram do YouTube, vocês vão encontrá-lo em preto e branco, que é o filme clássico da década de 50. E talvez vocês encontrem outras versões, como o 1974, gravado propriamente e propositalmente no ano de 1974, tá? Com um ator até conhecido da época. O livro é muito bom, muito mais completo, lógico, mas os filmes são bem fiéis ao livro, tá? Ambos os filmes são bem fiéis ao livro. Logicamente que o livro tem mais detalhes que o filme, né? Porque o filme é um compêndio, né? É um resumo do livro, tá? E é como ele fala aqui, gente. Eu já tinha notado isso de cara. A capa desse livro é incrível, porque é uma televisão com um olho dentro, né? E é a ideia de você acha que tem liberdade, mas na verdade você não tem. Você acha que não está sendo visto, mas você está sendo visto a todo momento. Traduzindo para o que esse livro quer dizer. Você acha que ninguém te vê, mas você está sendo visto por alguém. Entendeu? Então é isso. Big Brother, como o próprio livro comenta, né? Foi criado, inspirado nesse livro. Para quem já assistiu a série britânica Black Mirror, eu não assisti essa série toda, assisti só uma parte da primeira temporada. É inspirado nesse livro, Black Mirror. Black Mirror chega, eu acho até um pouco pesado. E ele mostra isso. Você é visto a todo momento, todo mundo quer te ver. E se você pensar no dias de hoje, não é assim que a gente vive? Seja em qualquer lugar, seja para sua própria segurança, porque a ideia do livro também é essa, ou seja para saber o que você está fazendo. Inclusive o que a gente está fazendo agora, esse podcast está sendo gravado. Vocês já observaram, já fizeram um teste de fazer uma pesquisa na internet, ou simplesmente falar, sem pesquisar na internet, e depois aquilo que você falou, um produto, vamos dizer que você quer comprar um ventilador da marca X, e você só pesquisou na internet, ou você só falou, você nem pesquisou, você só falou, mas o celular estava perto, e depois aparece no mesmo dia, ou no dia seguinte, aquele mesmo aparelho, aquele mesmo ventilador, pelo preço tal, na loja XYZ, é isso. Por quê? Nesse caso, a gente chama de metadados, no caso do celular especificamente. Metadados é uma inteligência artificial que faz buscas com base nas suas pesquisas. E por que ele pega quando você fala? Porque quando você configura seu aparelho, ou aplicativos do seu aparelho, não sei se vocês já notaram, ele pede permissão para poder ter acesso aos seus contatos, e seus contatos de telefone, e ter acesso ao microfone e câmera.
Ou seja, mesmo que você não esteja utilizando o aparelho, tudo que você está dizendo está sendo gravado. Isso foi confirmado há uns 2 ou 3 anos atrás num aparelho Alexa, onde descobriram um crime nos Estados Unidos porque a Alexa ouviu. A Alexa ouviu e ficou gravado. Eu nem sei se essa função ainda existe. Eu mesmo tenho Alexa e acho muito, muito bom. Comprei para minha mãe, né? Não é nem meu. Eu comprei para minha mãe, para ela poder se divertir, enfim, ouvir músicas e afins, um Alexa Etiopop, que é o modelo mais simples. E realmente é muito boa, Alexa, é uma inteligência artificial muito interessante. Tenho aqui um podcast desse ano sobre isso, né? Sobre essa questão de suporte de IA. E é isso, gente. A gente está vivendo isso hoje. O cara escreveu isso, George Orwell escreveu isso em 1949. Estamos em 2025, a gente vive isso hoje. Big Brother Brasil existe desde 1989. Estamos em 2025 e ainda existe Big Brother Brasil. Entre suas variáveis, como a Fazenda, já teve Casa dos Artistas também. Tem as outras séries criadas por outros canais, como o MTV. Tudo é reality show, né? Reality show, o show da realidade. O show do Truman. Quem nunca viu o show do Truman, que se não viu, veja. É isso, show do Truman. É sobre isso. Show do Truman com o Jim Carrey. E tem outros que eu não estou lembrando de cabeça. Tem um com o Will Smith, que conta isso também. Enfim, influências, né? Que você é influenciado a todo tempo por alguém. E isso vai virar profissão. Tá em tramitação no Congresso para virar profissão mesmo. Quem produz conteúdo, como aqui, né? Eu tô não querendo literalmente influenciar vocês. Eu sempre falo isso, que a minha ideia, como eu aprendi com os meus professores de história, especialmente de história, é que a gente não deve passar nossas ideologias para o aluno, mas mostrar os dois lados da moeda. E aí o aluno escolhe o que ele quer. Ele vai saber da história, mas se for alguma coisa, por exemplo, política, um cunho político, eu não posso querer incentivar vocês a seguirem o que eu penso, mas eu devo mostrar para vocês os dois lados da política. Se for religião, eu tenho que mostrar os dois lados da religião, entendeu? Eu nunca devo ser parcial, eu tenho que ser imparcial. Eu não devo dar a minha opinião do que eu acho, do que eu penso que vocês têm que seguir. Não, vocês não têm que seguir o que eu penso. Vocês têm que tirar suas próprias conclusões com base no que eu digo, do que eu estou dizendo a respeito daquele assunto, dando as vertentes daquilo, né? E vocês seguem o que vocês acharem que é certo, tá? Então, resumo da ópera de George Orwell, para esse podcast não ficar muito longo, é que o livro é muito bom. Sugestão é que vocês, se que desejarem, vocês podem adquiri-lo tanto como e-book, como livro impresso, o meu no caso é impresso, como comentei, editora Príncipes, muito baratinho, tá? Muito em conta. Tem ele tanto em box, que no caso o box é a caixa, né? Com mais 2 livros, A Evolução dos Bichos, que é o próximo que eu pretendo ler. Tem mais um que eu ainda não me recordo o nome agora, do box, que eu ganhei da minha cunhada. Mas tem por outras editoras também, tá? E é possível baixá-lo, se eu não me engano, de graça no Lê Livros. Tá bom? Para quem desejar ler na versão digital, acho que tem no Lê Livros. Ele de graça. Para smartphone, tablet, Kindle, enfim, o leitor digital de que vocês. Ou para quem gosta de livro físico, eu gosto dos dois, livros físicos e digitais. Vale a pena comprar a edição física também por qualquer editora. Eu estou dando o exemplo da Príncipes porque é o que eu tenho. E eu já vi que ele é barato, porque eu já vi na rua, né? Vendendo na rua, em estandes aqui, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade de Niterói. A preço de, sem exagero, R$20, 15, livro novo, R$20, R$15. Tem livro até por R$5. Novo, não é sebo, não é livro usado, livro novo. Tá bom, gente? Então fecho aqui minha resenha de hoje. Resenha do livro 1984, da editora Príncipes, de George Orwell. E é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou estar gravando talvez, não mais, eu normalmente gravo um por mês, né? Mas talvez eu grave mais um antes de fechar, mais dois antes de fechar um ano. Eu com certeza vou gravar um sobre educação especial, que é a área que eu tô atuando, né? Mas eu tô assistindo uma série muito interessante. Eu tô achando interessante, comecei a assistir ontem. E eu só quero terminar a série para poder comentar sobre ela. Aproveitando também, saindo do assunto do livro de 1984, tivemos recentemente o Dia da Consciência Negra. E tem aqui um podcast do ano passado, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, sobre um outro livro, uma literatura, né? Que é Angola Janga, tá? Vocês podem procurar aqui no canal do podcast, resenha de Angola Janga, um livro nacional também, tá? De um autor e cartunista, um mestre. Ele é mestre em História da Arte, tá bom? E ele fez, foi literalmente o trabalho dele de conclusão de curso, do mestrado, foi o Angola Janga. Então tá aqui para vocês essa sugestão também de vocês ouvirem esse podcast depois. E esse atual, que é o 1984. Um abraço para todos aqui do Marcos, tá? Bom final de novembro. A gente se vê no último mês do ano, em dezembro. Até o próximo podcast do canal História e Arte, galera. Um abraço.